Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à conferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da CVC Corp. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estão ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.cvccorp.com.br/ri, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da CVC Corp, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CVC Corp e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença dos executivos da companhia: Fábio Godinho, CEO da CVC Corp, e Felipe Gomes, CFO e diretor de Relações com Investidores da CVC Corp. Passarei a palavra ao senhor Fábio Godinho. Muito bom dia a todos e muito obrigado pela presença, pelo tempo de vocês em mais uma apresentação de resultados da CVC Corp, dessa vez do segundo trimestre de 2025. E lembrando, hoje, dia 13, aniversário do nosso querido Felipe Gomes. Então, parabéns ao nosso CFO, que vai presentear os nossos acionistas com os robustos resultados, mais uma vez, que nós estamos entregando. Vamos lá, destaques financeiros e operacionais do segundo trimestre de 2025. Sempre a gente tem essa estrutura, né? A gente fala de crescimento, fala de rentabilidade, depois de estrutura de capital. Esse foi um trimestre muito importante, onde a gente evoluiu muito, tanto em balance sheet, quanto em P&L, quanto em geração de caixa operacional, que era uma coisa que o mercado nos cobrava bastante. Então agora a gente tem um trimestre robusto em termos de geração de caixa operacional, com melhoria de EBITDA, melhoria de top line, melhoria de balance sheet de uma forma geral. Isso mostra a força do grupo CVC, a diversificação das nossas linhas de receita. Então isso é muito importante, isso vai se solidificar nos próximos quarters e nos próximos anos. A diversificação das nossas linhas de receita é o que dá garantia e estabilidade de resultados consistentes quarter over quarter, e a gente vai ver bastante isso nesse segundo trimestre. Então, em termos de crescimento, nós abrimos 50 lojas novas desse trimestre, totalizando Brasil e Argentina em 1.565. Isso já dá quase 100 lojas a mais do que tinha a CVC Corp no segundo trimestre de 2019. Já estamos com quase 100 lojas a mais, se for comparar com
pré-pandemia no mesmo trimestre. 41 novas lojas no Brasil, estão mostrando a contínua confiança da nossa base de franqueados e de novos franqueados em abrir as nossas lojas, até porque a gente tem hoje um modelo de CAPEX muito mais baixo, de OPEX muito mais baixo e que não depende mais do cliente entrar fisicamente pela porta da loja. Está entrando pela porta da loja, está entrando pela porta do computador via Phygital. E isso vem ganhando uma atração muito grande e isso é um modelo exclusivo da CVC. Por isso, tantas lojas novas continuam a ser abertas, tanto no Brasil quanto na Argentina, e aí em função não só da confiança dos empresários, microempresários locais na marca Ao Mundo, quanto na gestão e da economia do país, que vem performando muito bem. Em termos de crescimento, 15% do grupo como um todo, né? Nós crescemos uma receita de 537 milhões de faturamento superior ao mesmo trimestre do ano anterior. Isso, breakdown disso, 10% no Brasil, tá muito focado no B2B, onde a gente fez um trabalho de reestruturação muito grande, né? Como todos vocês acompanharam. Logicamente, a CVC B2C foi onde a gente iniciou o trabalho de recuperação e foi aonde veio o crescimento no ano passado, né? E tanto em número de lojas como em top line, same-store sales e tudo mais. Mas a gente também teve profunda reestruturação financeira, estratégica, operacional no B2B e nas empresas da Argentina. E isso agora vem se frutificando de uma forma generalizada nos nossos resultados. Então, o Brasil crescendo 10%, mais uma vez liderando tanto a distribuição da parte de hotelaria no Brasil via Trend, distribuição de aéreo no Brasil via Rextur Advance, resultados muito fortes da Visual, que vem de acordo com o que a gente imaginava nesse primeiro ano, né, de ramp-up dela, ela vem ganhando um market share aceleradamente, e mais o processo de internacionalização, da gente sair do modelo de distribuição terrestre e aéreo para o mercado brasileiro ou argentino, para cada vez mais ser distribuidor global de conteúdo de turismo. E isso é que vem puxando cada vez mais as vendas das nossas empresas focadas no B2B, principalmente no Brasil. Bom, a Argentina continua performance muito forte, 37% de crescimento year-over-year nesse trimestre. A gente já está voltando ao mesmo patamar de venda que a gente tinha no quarter de 2023. Né? Então a gente já vem chegando ali bem próximo do que a gente tinha do segundo quarter de 2023, agora desse segundo quarter em 2025. Então já estamos chegando no nível de 2023, que foi um ano muito forte em termos de rentabilidade das nossas empresas da Argentina. Receita líquida crescendo 16%, né? Brasil também 16%, Argentina 18%, principalmente nas vendas do B2B. A Ola está indo muito bem na Argentina, está ganhando muito market share lá no mercado também de B2B. A gente promoveu uma extensa reformulação da parte estratégica, da parte operacional, trocamos o time inteiro e agora estamos colhendo o resultado de forma geral, tanto no B2B quanto no B2C, quanto nas empresas da Argentina. E, obviamente, isso nos entrega um crescimento de mais de 30% de EBITDA, acima de 90 milhões de reais, né? 92,3 milhões de reais de EBITDA, com 27% de margem, uma margem bastante saudável, né? 3,1 pontos percentuais aí acima do mesmo trimestre do ano passado. E last but not least, né? A questão da estrutura de capital. Geração de caixa operacional de 130 milhões de reais, isso é 40 milhões de reais acima do segundo trimestre de 2024, promovendo aí uma redução do nosso nível de alavancagem em 118 milhões de reais versus o trimestre anterior. Agora a gente vai para os nossos pilares estratégicos, né? Como a gente já vem em alguns trimestres mostrando a evolução dessas 4 principais estratégias que a gente teve de reversão do nosso resultado operacional. Então, produto exclusivo novamente crescendo, né? Agora 21% no segundo trimestre, crescendo quase 5 pontos percentuais versus o mesmo trimestre do ano anterior e aumentando bastante a concentração nos hotéis preferenciais e recomendados. Isso é muito importante. Nosso modelo, diferente de uma OTA, ele é concentração de volume
para que a gente tenha a garantia de disponibilidade, garantia de competitividade de preço e garantia de um NPS superior, né? A gente é a única empresa RA1000 do turismo brasileiro no Reclame Aqui, muito em função do serviço diferente, não só que as nossas lojas prestam, mas que os nossos fornecedores prestam para os nossos turistas. E isso é por causa dessa relação de confiança e principalmente concentração de volume que vem aumentando cada vez mais, tanto na parte de produto aéreo quanto na parte de terrestre, hotelaria. Isso aqui que a gente está falando é nacional e internacional. 70% de concentração em hotéis preferenciais e recomendados, né? Segundo, forma de pagamentos alternativas. Isso é muito importante. Especificamente essa estratégia, ela evoluiu 1 ponto percentual, mas isso não foi por falta de aderência da estratégia no mercado, e sim por nossa deliberação aqui interna. E por quê? Porque a gente, em função de se precaver de eventual aumento de inadimplência do nosso boleto, é uma das formas alternativas de pagamento, a gente vem sendo mais criterioso na análise de crédito. Portanto, a gente deu uma desacelerada no crédito direto da CVC no boleto, portanto, a gente só cresceu 1 ponto. A gente poderia ter crescido muito mais, porque a demanda no boleto ela está muito forte. Mas a gente subiu a barra em termos de credit scoring para se proteger num eventual aumento de inadimplência que o varejo inteiro está sentindo, e o juro de 15% é normal que isso, uma hora ou outra, aumente para todos, né? E a gente está se antecipando a esse movimento. Por isso que a gente acabou ficando estável de um trimestre para o outro, por pura deliberação da companhia e não falta de interesse do consumidor em outras formas alternativas de crédito. Temos de abertura de loja muito forte, 50 lojas, grande maioria das lojas novamente no interior do Brasil, onde está tendo muita aderência do Phygital. Hoje a gente tem um capex médio de loja de abaixo de, tem loja de 50 mil reais e que tem um opex baixíssimo, né? Que você trabalha basicamente o casal de franqueado, pagando um aluguel. Tem loja no interior de Mato Grosso que tem R$800 de aluguel. Então, CAPEX e OPEX é muito baixo. Então, isso faz com que a gente tenha não só a contínua confiança da marca CVC, como dessa nova modelagem, tanto de loja quanto de modelo de negócio, onde a gente não mais depende só do cliente entrar pela porta da loja, que é o quarto pilar da nossa estratégia, que é a penetração da venda de Phygital. Hoje, das lojas físicas da CVC, 56% da venda já está sendo feita pelo nosso modelo proprietário de WhatsApp, que é desenvolvido em conjunto com a Meta e é exclusivo da CVC. Só a CVC tem essa omnicanalidade dentro do mercado de turismo, por isso a gente continua abrindo tanta loja. A gente fala muito de ser uma empresa asset light, né? Então, os ativos que nós temos, obviamente, são as nossas marcas, né? Marcas de muita credibilidade, de fortíssima reputação, mas principalmente o nosso time. A CVC, por diversos anos, aplicou para o selo Great Place to Work e nunca tinha sido aprovado, e felizmente, da nossa gestão, em função de uma série de ações que a gente teve, tudo baseado no programa Fluir, que abrange saúde mental, saúde física, saúde emocional dos nossos colaboradores, saúde social. É um programa super completo, com certeza o mais completo do turismo do Brasil. E aí a gente teve a felicidade de finalmente, pela primeira vez na história da CVC, conquistar esse selo tão importante para nós, né? Cujo nosso ativo mais importante são as pessoas. O turismo é um mercado extremamente relacional. Isso eu acho que vem coroar todas essas iniciativas e o foco da gestão atual no nosso time. Mais uma vez também recebemos o prêmio da ABF, né, Excelência em Franchising, tanto da CVC quanto na Experimento. Experimento é uma marca, inclusive, mais antiga do que a CVC, né? A CVC tem 53 anos, a Experimento tem 60 anos, então esse prêmio é muito importante para que a gente continue cada vez mais fazendo o rollout desse modelo Phygital que está sendo agora implementado na Experimento e que a partir do 4º trimestre nós vamos começar a testar junto com a Meta nas lojas da Mundo. Você vê, a Argentina está tendo toda essa performance, 37% de growth segundo tri, né, year over year, sem Phygital.
Eles ainda dependem unicamente da entrada do cliente fisicamente na loja. E segundo ponto, 37% de growth sem ainda o governo ter liberado financiamento para o turismo. O turismo argentino, ele é 90% internacional. Né? Aqui no Brasil ele é por volta de 30% no internacional. Lá a demanda é basicamente 100%, é 90% no internacional. Então isso geraria uma saída de divisa em dólar muito forte, coisa que o governo não quer incentivar agora. Porém, já foram liberados financiamento imobiliário, já foi liberado financiamento de eletrodoméstico, já foi liberado financiamento automotivo e nós imaginamos que em algum momento ao longo do ano que vem, talvez segunda metade do ano que vem, vai ser liberado financiamento no turismo. Você imagina que todas as viagens que a gente está vendendo, todo esse 37% de growth que nós tivemos nesse trimestre, estão sendo pagas à vista. Você imagina o tipo de crescimento que a gente vai conseguir imprimir no momento que a gente for autorizado a financiar bancarizadamente esses pacotes, né? Vai ser mais um trigger para growth muito forte, eu acho, na Argentina ano que vem. Parcerias estratégicas, essa é uma unidade de negócio que fica na vice-presidência do B2C com o Belan. Cada vez mais a gente vai dar foco e vai acelerar. A gente é líder no Brasil nessas parcerias, a gente já faz Banco Santander, Livelo, e só nesse trimestre a gente assinou com Bradesco Disney, que é uma parceria do Bradesco exclusiva com a Disney, Beto Carreiro, RCI, Privalha, e temos mais uma dezena em negociações. Então isso são contratos de longo prazo. O custo de troca de fornecedor é muito complexo nesse tipo de parceria, quase que é uma receita recorrente que a gente tem e buscando públicos diferentes em diferentes mercados, caras que têm um lead diferenciado, muito provavelmente que não se sobrepõe ao da CVC, tem um público cativo, e aí a gente vai e compartilha essa demanda de turismo com esses parceiros que têm um potencial de geração de lead diferenciado. Então a gente tem também, não só no Brasil, como a gente é líder na Argentina. Praticamente todos os bancos da Argentina, desde Banco Galícia, Entre Rios, Santa Fé, Amex, Banco Macro, Patagônia, todos esses bancos tem as agências de viagem própria, né? Isso é um modelo muito tradicional nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, o Chase é o terceiro maior vendedor de viagens americano, né? Um banco, através do site do Chase Viagens, né? Então, vários bancos vêm se movimentando nesse sentido e praticamente todos os players financeiros da Argentina operam com white label ao mundo. Então esse é um modelo que a gente vai ter cada vez mais foco e muitas novidades aí para o futuro. Então muita novidade, né? Essa questão da diversificação das receitas para a gente é um tema extremamente relevante. Não ser dependente exclusivamente nem de Brasil B2C, nem de Brasil B2B, nem de Argentina. Eu acho que o conjunto das empresas da CVC Corp é que faz a nossa diferenciação competitiva. É o que a gente está garantindo, que é o que garante a estabilidade constante do nosso crescimento e da nossa rentabilidade, como mais uma vez a gente vem entregando. Quer dizer, mesmo num ambiente extremamente desafiador, principalmente no varejo de ticket médio alto, dependente de crédito, né? Acho que a gente está no pico desse momento desafiador, né? Talvez, acho que daqui para frente melhore, né? Gradualmente, mas a nossa visão, os próximos 12 meses para consumo não são nada muito animadores, né? Em função da economia como um todo e, em especial, taxa de juro, né? Então a gente vem se posicionando nesse sentido, porém, a gente tem um B2B que vem overperforming muito forte e uma Argentina que vem overperforming muito forte no net 15 de growth com 30 de crescimento de EBITDA e 130 milhões de geração de caixa operacional. Agora eu passo a palavra ao nosso querido Felipe, nosso aniversariante do dia, e já fazemos o nosso fechamento. Bom dia a todos, obrigado pela presença aqui no call, obrigado Godinho, obrigado pelos votos. Vamos seguindo aqui, vamos passar um pouco agora pelos resultados financeiros, né? Vou mostrar um pouco mais os números da companhia nesse segundo trimestre de 2025. Então aqui a gente está na página do Brasil, né? Onde a gente traz aqui informação de reservas confirmadas, receita líquida, take rate, alguns destaques. Então, no segundo trimestre de 2025, o Brasil cresceu 10%,
né, em reservas confirmadas, em vendas, contra o segundo trimestre do ano passado. Quando a gente olha aqui, a gente traz a informação já do semestre fechado, né? Quando a gente olha o primeiro semestre de 25, tem um crescimento de 12,5% em relação ao primeiro semestre do ano passado, chegando aí a 6,2 bilhões de reais. A receita líquida cresceu até acima da venda, cresceu 16%, ainda com um aumento de take rate, saindo de 9,4 no ano passado para 9,7 e aí alcançando 281 milhões de reais de receita no segundo trimestre. A análise do primeiro semestre, a gente cresce 12,5% em receita, atingindo aí 563 milhões de reais, e o take rate ficando praticamente estável em relação ao ano passado, caindo um pouquinho de 9,6% para 9,5%. Embaixo a gente traz alguns destaques, vários deles o Godinho já abordou. Então, de uma forma rápida, a questão dos clientes globais, né, entrando na Rextur Advance, acho que foi uma estratégia nossa muito acertada e vem trazendo muito bons resultados aqui na nossa consolidadora do aéreo, que permanece líder no setor, né? Assumiu essa liderança aí alguns meses atrás e só vem solidificando isso. A abertura das lojas, né? Então no Brasil foram 41 lojas, como o Godinho mostrou, sendo que a grande maioria fora das capitais, que segue aí a nossa estratégia. O take rate teve um ganho nesse período, né, do segundo trimestre contra o primeiro trimestre do ano passado. Tem uma questão aqui de ganho de margem, né, a gente buscando aí cada vez melhores margens, mas também é uma questão de mix de produtos. A gente explora isso um pouco mais até no release, com a questão da redução no marítimo, que teve uma redução de capacidade aí por uma questão das armadoras. Então, isso acaba elevando um pouquinho também o take rate quando a gente olha o mix dos produtos, principalmente no B2C. Outra frente que vem tendo bastante sucesso e ajudado muito no crescimento é a nossa distribuidora de inventário, né, que fica ali junto com a Trend, o nome dela é Conectas. Então, seguindo aqui, né, o nosso próximo slide é sobre a Argentina, né, mais um trimestre de um crescimento muito forte em relação ao ano passado. Então, a gente teve um crescimento de top line de 37% no segundo trimestre de 25 contra o segundo trimestre de 24, chegando aí a 924 milhões de reais, retomando bem os níveis de 2023. Quando a gente olha semestre contra semestre, o crescimento é ainda mais expressivo, né, porque o primeiro trimestre a gente teve um crescimento muito forte. Então, a gente está falando de 66% de crescimento, um trimestre contra o outro, batendo quase 2 bilhões de reais de reservas confirmadas no primeiro semestre de 25, que dá um aumento aí de quase 800 milhões de reais só semestre contra semestre na Argentina. Receita líquida subindo 18% praticamente, então chegando aí, batendo 60 milhões de reais. Uma queda de take rate de 7,6 para 6,6. A queda aqui é muito explicada aqui sim pela questão do mix, né? Ao mundo, que é o nosso B2C na Argentina, vem crescendo, tem um take rate maior. Só que o B2B, que é a ULA, vem crescendo mais ainda, né? Vem crescendo mais forte do que ao mundo, então isso faz com que o take rate caia, porque o take rate do B2B, assim como no Brasil, é mais baixo que o do B2C. Então, à medida que o B2B vai ganhando mais relevância dentro do negócio, o take rate tende a cair, mas de uma forma super saudável, que é acho que o que a gente chama de um problema bom, né? Quando a gente olha semestre contra semestre, a gente bate 141 milhões de reais de receita, um crescimento aí de 27%. E a questão do take rate, que já foi explicado antes. Olhando as questões dos destaques, o Godinho também passou aqui já muito bem por elas, né? Acho que na Argentina a gente vem se beneficiando da estratégia nossa ali atrás, quando o mercado não estava bom, de rever a estratégia, de aproximar mais os processos do Brasil com a Argentina, a abertura das lojas, ter focado bastante nisso. Então, agora que a gente vê a retomada da economia, a gente se coloca numa posição muito favorável para surfar esse bom momento econômico do país, essa retomada. Então, a gente vem se beneficiando bastante disso. A questão da margem, né? A margem EBITDA na Argentina, que chegou aí a 22% nesse trimestre, que é um bom avanço em relação ao histórico, chegando a 13 milhões de reais de EBITDA só no segundo trimestre. Também abrimos franquias lá, né? Abrimos mais 9 franquias no segundo trimestre, batemos 172 lojas, que demonstra também aí, acho que a confiança, tanto na economia, mas acho que principalmente na nossa marca, né? Na Almundo, que é o nosso B2C na Argentina, então continua abrindo e continua pro restante do ano, a gente com a mesma expectativa aqui. A questão do take rate, que a gente já abordou ali atrás, que é a questão do mix, né? O B2B vem realmente ganhando mais espaço dentro do negócio. Ambos crescem, só que o B2B cresce acima do B2C.
Passando para a próxima página, a gente tem os números consolidados, né? Do lado esquerdo, 100% consolidados, do lado direito a gente ainda traz a parte de despesas do Brasil, sem Argentina, toda a questão lá cambiária na Argentina, a gente prefere ainda mostrar de forma separada, até para não perder o histórico que a gente vem acompanhando trimestre a trimestre. Então, primeiro ali, né, o primeiro quadro à esquerda, a receita líquida da companhia como um todo, né, da CVC Corp, que é o que o Godinho acabou de falar também, né? A gente olha no fim do dia pra gente, as unidades se complementam, né? Em cada momento uma está performando melhor que a outra e isso faz com que a companhia como um todo continue apresentando resultados fortes. Então a receita líquida subiu 16%, segundo trimestre de 25 contra o segundo trimestre de 24. Take rate praticamente estável, aí no semestre contra semestre, também um crescimento parecido, a receita subindo aí 15%, atingindo 704 milhões de reais nessa primeira metade do ano de 25, e o take rate caindo um pouco, porque no primeiro trimestre a gente teve uma queda maior do take rate também em função de mix, né? A Argentina ganhou mais peso dentro do negócio e outras, né, questões que a gente falou lá atrás. Quando a gente vai aqui para os dois quadros da direita, em cima, a gente traz uma análise de despesa, né? Então a despesa, na primeira, né, o G&A sobre receita, que é um grande compromisso da nossa gestão de segurar esse número, de ficar o tempo todo buscando eficiência e ajustes. Então a gente vê ali um aumento, né, em valor absoluto de 4%, de 142 milhões para 148, então abaixo de inflação, é uma meta importante para a gente aqui. E quando a gente olha realmente o ratio contra a receita líquida, uma queda bem expressiva, caindo de 58,7% de G&A sobre receita líquida para 52,8% da receita líquida. De novo, esse é um compromisso nosso de continuar baixando cada vez mais esse ratio, com a companhia crescendo e a gente segurando ao máximo os custos aqui, buscando eficiência o tempo todo. Quando a gente olha no semestre, crescimento absoluto percentual é até menor, né? A gente está falando de 3,4%, bem abaixo de inflação, e o ratio caindo de 56,7% para 52,1% no primeiro semestre de 25 contra o primeiro semestre de 24. Do lado, a gente traz uma análise separada das despesas de vendas, e aí sim sobre as reservas confirmadas, né, sobre a venda em si. Tem bastante relação uma coisa com a outra. No segundo trimestre de 25, a gente vê um crescimento bem expressivo, né, dessa despesa, saindo de 45 para 70 milhões de reais. Só que aqui a gente tem dois efeitos super importantes. Tem uma questão temporal, de que vários compromissos nossos, várias ações que a gente tinha para o primeiro trimestre acabaram indo para o segundo trimestre. Então, se a gente voltar no trimestre passado, a gente até já tinha falado um pouco disso, de uma questão temporal. E também, nesse segundo trimestre de 25, a gente teve aqui a campanha do mês de aniversário da CVC, que a gente investiu bastante para ter um ganho de share, e a gente acabou vendo isso acontecer também nos ajudou. Então, quando a gente olha a despesa de venda sobre vendas, né, a gente prefere olhar aqui o número do semestre por essa questão temporal. E aí o número tem um crescimento absoluto de 19%, mas quando a gente olha contra a venda, de novo, são números intimamente ligados aí, a gente não vê um crescimento muito pequeno, né? Fica praticamente estável. A gente está falando de 1,9% sobre as reservas e vai para 2% no primeiro semestre de 25. Então, praticamente estável aí. Então, em linha com o que a gente também vem comentando aí com todos vocês. Embaixo ali alguns destaques, então o crescimento da receita, como a gente falou, né, bastante destaque para a performance do B2B no Brasil e da própria Argentina como um todo. O aumento do G&A abaixo da inflação, também dito, né, a queda ali dos 5,9 pontos percentuais, né, dessa relação do G&A sobre a receita líquida, e a questão do aumento de vendas do Brasil também, que a gente acabou de comentar. Bom, passando ao próximo slide, ainda numa visão consolidada, né, aqui a gente traz mais informações de EBITDA e de lucro. Então, primeiro quadro à esquerda, a gente tem o Brasil. Então, olhando para, né, o EBITDA do Brasil, ele sobe quase 30%, então sai de 60,8 milhões de reais para 78,9 milhões de reais, com um ganho de margem também bem expressivo, saindo de 25,1% de margem para 28%. Lembrando que sazonalmente o segundo trimestre é o nosso pior trimestre, né? O nosso business aqui, a nossa indústria, ela é bem sazonal. Então, mesmo nesse trimestre, a gente chegando aí já próximo dos 30% de margem EBITDA, que é um número bem importante para a gente.
Quando a gente olha o semestre como um todo, um crescimento de 25% no EBITDA, chegando aí a quase 160 milhões de reais no Brasil, e também com essa margem de 28%, até um pouquinho acima, 28,1%. Do lado ali, a gente traz as mesmas informações da Argentina, então a Argentina com crescimento de EBITDA de 40%, atingindo aí os 13 milhões de reais, e a questão da margem também na Argentina, aí ultrapassando os 20%, chegando a 22,3% de margem, contra 18% no segundo trimestre do ano passado. Na visão semestral, a gente fica com 27,5% de margem EBITDA e um crescimento também nesse EBITDA de quase 30%, atingindo aí 38,9 milhões de reais. O quadro do lado é o somatório dos dois, né? Então, como a gente fecha de fato a CVC Corp nesse trimestre, a gente fecha com EBITDA de 92,3 milhões de reais contra 70 do segundo trimestre do ano passado, um crescimento aí de 31%, e a margem da companhia da CVC Corp como um todo no segundo trimestre de 27%. Quando a gente olha o semestre, é um crescimento aí de quase 26%, atingindo praticamente 200 milhões de reais de EBITDA nessa primeira metade do ano de 25, com uma margem de 28%. Ali à esquerda abaixo a gente traz a informação do lucro líquido ajustado, então a gente tem prejuízo no segundo trimestre de 15,9 milhões de reais, contra um prejuízo no segundo trimestre do ano passado de 4,8 milhões de reais, um aumento aí no prejuízo de 11 milhões de reais, praticamente impactado por despesas financeiras, né? Aí entra toda essa questão dos juros, né, a 15%, mais que a gente vê aí para os próximos períodos uma melhora também nesse número. Quando a gente olha o semestre como um todo, ainda com lucro líquido ajustado positivo, né? Então a gente fecha o semestre com 8,1 milhões de reais de lucro, né, no primeiro semestre de 25, contra praticamente 1 milhão de reais de prejuízo no primeiro semestre do ano passado. Então um incremento aí de última linha na casa de 9 milhões de reais, mesmo, né, com essa taxa de juros bem mais elevada nesse período do que no período do ano passado. Os destaques do lado é o pouco que a gente já falou, não tem muita diferença, então o crescimento ali no EBITDA de 31% na empresa como um todo, né, na CVC Corp, e o incremento de margem também de 3,1 pontos percentuais, chegando aí a 27% no segundo trimestre. E a questão do lucro também que a gente acabou de abordar. Próximo slide, é o último slide, né? Entramos aqui no final da apresentação. Um slide muito relevante, muito importante para a gente, que mostra aí grandes melhorias, né, na gestão do caixa da companhia e na questão toda de endividamento, que a gente sabe o quão importante é isso. Então, esse primeiro quadro a gente mostra a geração de caixa operacional, onde a gente saiu de um consumo de caixa operacional no segundo trimestre de 23 de 29 milhões de reais, subimos para 92 milhões de reais no segundo trimestre de 24 e atingimos agora 131 milhões de reais no segundo trimestre de 25. Né? Então, um crescimento ano contra ano aí na geração de caixa operacional de praticamente 40 milhões de reais, o que é bastante relevante para a gente e vem em linha aí com os crescimentos que a gente vem atingindo também nos últimos trimestres. No quadro à direita, que a gente chama aqui de endividamento geral, né, onde a gente traz toda a dívida da companhia, mas também traz como transparência aqui toda a questão de antecipação de recebível de cartão de crédito, a gente também vê uma melhora bem interessante. Esse aqui, né, por ser um endividamento, a gente faz a análise sequencial, né, não é contra o ano passado, é como estava no trimestre passado. Então a dívida bruta da companhia cai 18 milhões de reais, a gente teve um pagamento importante de juros da debênture agora entre abril e maio, então a gente fecha esse segundo trimestre com 650 milhões de reais de dívida bruta, com 251 milhões de reais no caixa da companhia, que é o nível de patamar de caixa que a gente de fato quer trabalhar. A dívida líquida, então, ela sobe 41 milhões de reais, atingindo 400 milhões de reais, mas aqui dentro também tem toda uma questão da antecipação de recebível, por isso que a gente traz também essa informação. Então, quando a gente olha a alavancagem da dívida líquida, né, trimestre passado para esse trimestre, ela se manteve estável, em 0,9 vezes aí, né? Se a gente for até uma segunda casa decimal, até tem uma pequena melhora, né? Já começa a melhorar também um pouquinho, mesmo sendo só de um trimestre para o outro, mas a gente com uma agenda de recebíveis a antecipar ou não antecipados bem maior do que no trimestre passado, ou seja, 95 milhões de reais a mais de agenda de antecipação de recebível de cartão de crédito que a gente possui, ou fechou, né, no segundo trimestre, e com a quantidade de recebíveis antecipados
menor em 64 milhões de reais. Ou seja, a gente antecipou menos recebíveis de cartão de crédito nesse período, obviamente, principalmente pela geração de caixa operacional que tivemos. Então, quando a gente soma, né, as duas linhas, a dívida líquida mais os saldos de recebíveis antecipados e antecipar que a gente tem uma queda aí expressiva, né, de um trimestre para o outro de 118,6 milhões de reais, que reflete nesse endividamento geral, estamos chamando assim, né, contra o EBITDA dos últimos 12 meses, só em um trimestre uma queda de 2,7 vezes para 2,3 vezes. Então também acho que é um número bem expressivo aí para um período tão curto, só de um trimestre para o outro. Aqui a gente encerra a apresentação e estamos à disposição para as perguntas. Obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Wellington Santana, do Bank of America. Abriremos o seu microfone para que você possa realizar sua pergunta. Por favor, Wellington, pode prosseguir. Bom dia, Fábio. Bom dia, Felipe. Obrigado por pegarem nossas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira delas seria sobre despesa financeira. A gente viu um impacto maior da despesa financeira no resultado de vocês, muito em conta também por causa de um maior custo de desconto de recebível, também em meio a uma maior Selic, né? Eu queria entender como vocês pensam em estratégia de funding, de estrutura de capital, para mitigar um pouco esses efeitos olhando para frente, dado que a gente está num cenário de juros mais alto. E a minha segunda pergunta seria, acho que como o próprio Fábio comentou, de um cenário mais desafiador de consumo olhando aqui para frente, como vocês pensam o ambiente competitivo nesse cenário? Eu direciono um pouco a questão não só para o Chapter 11 da Azul também que a gente teve recentemente, mas também pela aquisição da Despegar que ocorreu recentemente também. Muito obrigado. Posso começar? Pode. Oi, Wellington, bom dia. Obrigado pela pergunta, que é o Godinho. Vou começar aqui pela tua pergunta ligada ao negócio, e depois o Felipe fala um pouco sobre estratégias que nós temos aí para melhorar a nossa estrutura de capital, né? Então, com relação a ambiente competitivo, a gente teve um primeiro semestre, cara, que teve um price action muito agressivo por parte da Azul, tá? Isso veio até julho. Como eles agora no second half, bom, primeiro teve a questão da Chapter 11, que finalmente já entraram no Chapter 11, então essa questão do caixa, de antecipar todos os recebíveis, crescer venda nas Azul Viagens, antecipar os recebíveis para poder fazer caixa nas linhas aéreas, isso terminou. Então, isso é uma coisa que já aliviou bastante esse aggressive price action que eles estavam tendo. E tem o segundo fator, que eles estão com zero growth em termos de ASK no doméstico para o segundo semestre. Então, praticamente com essa liquidação desses assentos que eles tiveram no primeiro semestre inteiro e zero growth de ASK para o segundo semestre, o inventário de lazer praticamente se esgotou para eles. A gente ainda tem muito bloqueio com o Azul, tá disponível ainda para vender. Temos muito com Latam, temos muito com Gol. Latam, inclusive, vem outperformando. Growth no Brasil deve crescer mais de 10% a malha no Brasil esse ano. A Gol deve crescer por volta de 8% e agora a Azul está no 0-0. Então, para a gente é um cenário, em termos de aéreo, principalmente no doméstico, que ele é muito... que ele é melhor do que o primeiro semestre. Obviamente você tem ainda o efeito do marítimo, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, tem um efeito do crédito, que faz uma diferença, juro a 15%, para um varejo de ticket médio de 4, 5, 6 mil reais, que é o nosso ticket de uma família viajando na média aqui na CVC. Obviamente isso tem
vai continuar tendo impacto mais para frente, né? Com relação à aquisição da Despegar pela Prosus, a gente vê, não, a gente não está vendo um price action mais tranquilo, a gente vê que eles vêm estimulando promoções de cross-selling, né, entre as empresas do conglomerado ali, do iFood e tudo mais, o que a gente já imaginava muito que iria acontecer, mas na venda direta ali no site, na competição mais direta que nós temos, né, também nas poucas lojas que eles têm, mas também na venda do site, a gente vê essa atividade de descontos muito bem controlada e muito racional por parte deles. Então, o que a gente teve muito mesmo foi a Azul Viagens, que já diminuiu bastante. A Decolar, ela vem normalmente fazendo as promoções dela, mas de uma forma bem justa e racional. Então, não teve nenhum impacto significativo, não. Boa. Bom dia, Wellington, tudo bom? Deixa eu responder aqui a sua primeira pergunta sobre despesa financeira. Obviamente, né, vocês todos que acompanham aqui o dia a dia da companhia sabem que é um tema super relevante para a gente está o tempo todo aqui de olho e procurando oportunidades de melhorar essa questão. Nesse trimestre específico, né, a gente chegou aí no topo do custo financeiro, né, então a Selic é 15% e estabilizada. Então, realmente é o trimestre que provavelmente a gente mais sofra desse lado. Tem algumas coisas, tem algumas ações interessantes aqui da companhia que a gente está fazendo. Então, cada vez mais, né, tentar liberar capital de giro para reduzir esse endividamento geral e ter menos antecipação de recebível. A gente, de certa forma, já vê isso no segundo trimestre e deve continuar vendo nos próximos trimestres. A gente está bem focado nessa questão de liberação de caixa via melhora de capital de giro, que reduz bem o nosso custo financeiro, né, aí para frente. A gente conseguiu implementar aqui, que era um desejo antigo da companhia, de conseguir colocar em prática agora, né, nas últimas semanas, já mais para terceiro trimestre, a mesa de antecipação de recebíveis. Isso é uma novidade bem interessante, né? A companhia sempre antecipou seus recebíveis aí com os adquirentes, né, que hoje em dia é a rede e a Get, há uma taxa pré-estabelecida em contrato, e com a mesa a gente consegue de fato colocar outros players nesse mercado e nossa primeira tentativa aqui efetiva de antecipação, a gente já conseguiu reduzir bem o custo dessa antecipação. Então isso também vai ajudar, está ajudando a gente para os próximos meses. E, além disso, a gente sempre fica de olho aqui na janela de mercado para fazer algo com a Debênture. A gente está sempre muito próximo dos nossos credores, que são bem parceiros aqui na Debênture, e dos grandes bancos de relacionamento da companhia, para assim que também tiver alguma janela, a gente pensar em alguma mudança. Além disso, né, e somado a isso tudo, na verdade, com essa liberação mais de capital de giro e esse custo menor na transação de recebível, cada vez fica, acho que, mais factível para a gente começar a pensar em fazer pré-pagamentos da debênture para ter esse ganho no spread entre uma dívida e outra também para ajudar. Então, acho que são algumas das questões aí. E, obviamente, a nossa expectativa, acho que de todo o mercado, que essa curva futura comece a cair, né, e comece a mostrar aí um menor juros para frente do que esses 15 que estão hoje. Super obrigado, Godinho e Felipe. Foi bem claro. A próxima pergunta é do senhor Victor Rogatz, do Itaú BBA. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Por favor, senhor Victor, pode prosseguir. Bom dia, Godinho e time CVC. Fê, feliz aniversário aí, cara, sucesso. Obrigado por pegar as nossas perguntas. A gente tem 3 aqui. A primeira é pensando no B2C Brasil, né? Então, você comentou ali no release que teve impacto do marítimo. Acho que a primeira pergunta aqui é tentar entender assim, se esse impacto continua no terceiro tri, segundo semestre. A segunda pergunta é em relação ao capital de giro Brasil, tá? Então, quando a gente olha a linha de fornecedores, ela vem um pouquinho mais fraco ali do que a gente estava imaginando, e aí queria entender aqui contigo, com vocês, no final do dia, o que foi que aconteceu e como é que a gente pode pensar nessa dinâmica de dias de fornecedores para o segundo semestre. E a terceira
pensando ali, né, nas vendas digitais de digital, né, no caso, continua ganhando share nas vendas totais. Então, Godinho, eu queria pedir para você compartilhar aqui com a gente o que que vocês têm visto aí de tendência global em termos de conversão de clientes, tanto online como offline. Obrigado. Muito bem, Vitor. Bom dia. Obrigado mais uma vez pelo interesse. Eu vou para a primeira e para a terceira, e depois o Felipe faz a segunda pergunta. Impacto do marítimo, cara. Cara, vai ser e foi relevante nesse primeiro semestre e vai ser mais relevante no segundo semestre. E por quê? Porque quando mais se aproxima da temporada de verão, mais o share da venda de marítimo, que já chegou a ser quase, no ano passado, quase 20% do share de venda do B2C, à medida que você vai se aproximando da temporada, esse share vai crescendo. Então, esse impacto negativo, ele vai se aprofundando e não temos muito o que fazer, porque simplesmente nós estamos com 30% menos inventário. MSC com 2 navios a menos, Costa com 1 navio a menos em função de custo portuário e tal. Estamos vendo para as próximas temporadas diversas alternativas, dentre elas, inclusive, voltar a trazer navios próprios da CVC para não ficar exposto a esse tipo de redução que nós não temos alternativa aqui, porque você pega, por exemplo, mercados como o Rio de Janeiro, que viviam de vender mini cruzeiros, né? Praticamente esse mercado acabou, não tem mini cruzeiro esse ano no Rio de Janeiro. Então tem um impacto muito grande. É claro que a gente vai orientando para produtos no nacional, né? A gente tem todo um depara que a gente preparou para as lojas, para esses clientes do Marítimo, que estão tratando isso via CRM, WhatsApp, dentro do FIG e tal, diretamente nas lojas, um depara de produtos que tem o mesmo ticket médio e tudo mais, mas tem aquele cara que é o cruzeirista realmente, que tem muito a vontade, era um produto de entrada muito importante e que diminuiu e esse impacto ele certamente vai impactar mais no segundo semestre, né? Mas não foi, na verdade, só isso, né? A gente teve algumas regiões, por exemplo, o agro. Regiões que o agro é muito importante, que são regiões importantes para a CVC, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, em função de taxa de juros e queda de dólar, isso influenciou bastante o fluxo de pessoas na loja. Isso aí é a questão macro do agro. Teve também esse efeito. Lógico, o marítimo ele foi muito mais representativo do que isso, mas também teve um pouco desse efeito, fora a questão do crédito que a gente já comentou, obviamente, a gente, né, ticket médio alto discricionário é dependente de crédito, juro a 15%, uma hora você tem esse impacto. Tem uma questão importante que é a questão do aumento do preço do aéreo no nacional. As companhias aéreas, elas vêm aí nos últimos 2, 3 meses tentando imprimir aumento. Cara, alguns no começo ali na baixa temporada, ali para abril, nós não tiveram sucesso. Abril, maio. Mas a partir de junho, julho, já esse ticket médio já subiu mais de 10% no mercado doméstico. Isso ajuda muito o B2B, mas por outro lado, ele encarece o ticket médio do B2C, que ele é mais sensível a preço. Então tem um pouco desse impacto também. E tem a questão geopolítica, né? Teve toda a guerra de Israel, que a gente teve muito cancelamento de grupo religioso, que a gente opera isso muito nas lojas do Brasil inteiro. Então, pô, teve dia que não estava operando Qatar e Emirates, né? Teve dia que parou Qatar e Emirates de operar. Então, isso teve também um impacto, essa questão da guerra de Israel e a questão geopolítica com os Estados Unidos, né? Para te dar um exemplo, por volta de 35% dos nossos clientes da Experimento vão fazer intercâmbio para os Estados Unidos. Quando começa toda essa bagunça, você não vai mandar seu filho para um ambiente que você não sabe como é que ele vai fazer para entrar, para sair, se o visto sai, se o visto não sai. Esse share caiu para 5% nas últimas 3 semanas, vamos dizer assim. Obviamente, a gente imagina que seja temporário, mas também teve esse efeito. Mas, cara, tem luz no fim do túnel.
A gente vem fazendo muita ativação agora em agosto, não sei se vocês estão acompanhando na mídia, né? A gente pegou muita carona nessas promoções de 8 do 8, 7 do 7 e tal, né? Que Shopee vem fazendo, que Meli vem fazendo. A gente entrou nisso agora em agosto, e agosto a gente tá vendo o B2B aí que vai entregar double digit de novo de crescimento. Então, o mercado, ele, acho que gradativamente, mesmo com todos esses efeitos, marítimo, crédito, agro, aumento de preço no nacional e questões geopolíticas, eu acho que isso foi muito importante, a questão do Azul parar com esse price action agressivo, ele foi bastante relevante, e ele agora está sem inventário, né, de lazer, porque está com zero growth, e isso mais tudo que a gente está fazendo, a gente já está vendo um agosto vai crescer double digit. Low double digit, mas vai ser double digit. Então, sim, tem luz no fim do túnel, né? Então, isso é a forma que a gente está olhando essa questão do B2C para o segundo semestre. Com relação a mercado internacional, cara, isso é muito, muito boa essa pergunta. Eu acabei mês passado, eu passei 12 dias na China. Amadeus, né, é a maior empresa de tecnologia ligada a turismo do mundo. Aliás, a Amadeus vale 30 bi na bolsa na Espanha, né? Nós somos o maior cliente da Amadeus na América Latina, então nós somos grandes parceiros. A Amadeus montou toda uma agenda com os 12 maiores clientes, os maiores vendedores de turismo da China, B2B e B2C. Nós chamamos com todo mundo, desde Meituan, que vem forte aqui para o Brasil, né, para concorrer no mercado de delivery, a gente está bem próximo a eles, e tivemos também no maior grupo, a gente já tem 12 clientes, mas estou citando alguns aqui, no maior grupo de turismo da Ásia, presente em 39 países, que é a Trip.com. E aí, o que mais me surpreendeu na Trip.com foi que eles têm exatamente o mesmo modelo de distribuição da CVC do Phygital. É claro que eles têm 3 unidades de negócio. Ele tem uma que é Transportation, onde eles vendem muito trem, ônibus e, obviamente, passagem aérea, mas aí é muito mais assim, passagem aérea para uma venda, para uma estadia mais curta, uma viagem que você vai mais de final de semana e tudo mais. Isso é o que eles vendem no aplicativo deles, né? Eles não são, a Trip.com, apesar de ele ser o maior player de turismo da Ásia, ele não faz parte de super app, né? A gente foi também nos outros super apps, né? Na Alibaba, que a gente foi na Flig lá, que é a OTA deles e tudo mais, mas a Trip.com, ela tem um aplicativo que é próprio, né? Um aplicativo de múltiplas funcionalidades, né? Como existem alguns na China. Ele vende muito esse aéreo only, né? E tem essa unidade de accommodation que ele vende um hotel, puta, de hoje para amanhã, um stay de 1, 2, 3 dias no máximo. Esse é o tipo de produto que ele vende no online, principalmente no aplicativo. Lá o desktop é praticamente inexistente em venda de turismo. É aplicativo mesmo, mas é mais uma commodity, vamos dizer assim, como eles falam, né? E aí ele tem uma terceira unidade de negócio, que é como se fosse o nosso B2C, que ele chama de vacation. Tem transportation, accommodation e vacation. E o que eles têm lá? O maior grupo de turismo da Ásia, o que usa mais tecnologia. 6.000 agências de turismo franqueadas com a marca Ctrip. Na verdade, os Trip.com, ele mudou o nome recentemente, né? Ele veio da Ctrip, que é como a CVC nasceu, né? O grupo CVC que cresceu da CVC operadora. A Ctrip, ela é a CVC deles. Tem 6.000 agências de viagem franqueadas. Nós passamos 2 dias visitando agências pequenas na rua, agências em shopping, em Xangai, e só lojas com menos de 2 anos de existência. E é igualzinho, low capex, low opex, venda no Phygital, praticamente 2, 3 funcionários na loja, e essa aceleração das lojas físicas, isso aconteceu depois da pandemia. Teve um dia em 2024 que a Trip.com, com a marca, né, Ctrip, eles são um grupo gigantesco, eles abriram em um dia 200 pontos de venda. Então é muito engraçado, né? Porque a gente fala, quando você vai para a China, principalmente essa parte de turismo, tecnologia, você vai para o futuro e volta. E quem que a gente viu lá no futuro? O Phygital, que é exatamente o mesmo modelo que a gente está fazendo aqui. Então isso foi bastante surpreendente e estamos conectando todos esses
12 clientes e mais uma outra série de outros clientes internacionais em conjunto com a Amadeus para fazer distribuição nas nossas plataformas B2B. As nossas plataformas B2B, a gente vê eles cada vez mais com menos dependência de vender para agência de viagem no Brasil. A gente quer cada vez mais ter tanto Rextur Advance quanto Trend, através dessa nova unidade de negócio que a gente está colocando de distribuição de hotelaria e de produtos não aéreos internacionais, para ser um Global Content Distribution. Em alguns anos a gente vai ter boa parte da receita que não vem mais vir, não virá mais do Brasil, tanto da parte de distribuição de aéreo quanto na parte de distribuição terrestre. Então, em termos de tendência internacional, é isso que a gente está vendo. Inteligência artificial começando muito pouco player ainda usando isso de forma real, né? Tem algumas iniciativas que estão começando, mas sem aderência ainda. A gente está muito em contato com eles, a gente está trabalhando com uma empresa americana de inteligência artificial, deve ter muita novidade até o final do ano, principalmente no funil de venda do Phygital, tá? Em termos de conhecimento do cliente e de apoio ao vendedor para fazer a melhor escolha para converter mais pacotes. Então, isso também a gente trouxe de lá. Oi, Vitor, bom dia, obrigado aí pelos votos. Vamos lá. Em relação à questão do capital de giro, né, da linha específica de fornecedores, isso aqui é muito mais uma questão contábil do trimestre, tá? Entre a venda e o consumo da reserva, então acaba que fica registrado ali na parte de contratos a embarcar antecipados, aí você vê que tem um aumento expressivo, e quando a gente olha essas rúbricas juntas, né, que é como a gente vê aqui essa variação de capital de giro de fornecedor, a gente tem até um bom aumento nesse trimestre contra o trimestre passado, aí de quase 4 dias. Tá? Então, acho que é muito mais aí uma questão temporal, uma questão entre linhas contábil, do que de fato estrutural ou uma mudança aí nos prazos de fornecedores. Mas aproveitando a segunda parte da pergunta, o que a gente vê para o segundo semestre, cara, a gente continua muito de olho, né, com uma lupa nessa questão e fortalecendo ainda mais as negociações. Então, à medida que vai aumentando aqui os nossos hotéis preferenciais, nossos hotéis recomendados, que tem aumentado bastante, com uma questão nossa aqui, né, do Profit Split, que é a gente estimular também que a loja, né, siga vendendo esses fornecedores que são mais estratégicos para a gente. A ideia é que continue melhorando, né, até o final do ano. A própria questão do produto exclusivo, que está ali, está num patamar legal, vem aumentando e tal, mas mais do que isso, né, a gente estimulando os embarques de mais longo prazo, que a gente tem feito bastante via promoção. Nessa promoção mesmo que o Godinho comentou agora do 8 do 8, a gente estimulou bastante a venda dos produtos exclusivos para 2026, né? A gente tem feito uma campanha forte de maior parcelamento, então isso também ajuda bastante nessa questão dos fornecedores, porque, como a gente sempre falou, né, eu pago a aérea, nesse caso, lá próximo da data da viagem, então isso vem ajudando bastante. A gente também está com uma frente grande aí de negociação com os fornecedores de fora, né? A gente tem usado bastante a Árvores, que é nosso parceiro, então também vem ganhando aí alguns dias importantes de pagamento também nesses parceiros de fora. Então, expectativa nossa para o segundo semestre é que esse número de dias continue aumentando aqui do ponto de vista de pagamento dos fornecedores, tá? Temos uma expectativa boa aqui para vir para esse segundo semestre. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Tá claro. A próxima pergunta é do senhor Vitor Fuziharo, do Santander. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Por favor, senhor Vitor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. Nosso lado aqui são duas. A primeira é um pouco sobre o foco da CIA, né, nessa questão do crescimento e inovação. Acho que os benefícios da agenda são claros, mas eu queria entender se vocês devem ter algum aumento em investimento, seja em OPEX ou CAPEX, para o rollout da frente. E a segunda é na parte de pagamentos, que vocês tiveram algumas alterações relevantes na representatividade do financiamento de terceiros, ganhando um pouco mais de relevância, e o financiamento próprio reduzindo um pouco, né? Então eu queria entender um pouco de como vocês enxergam essas tendências para frente. Obrigado. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Bom,
foco em tecnologia é o grande drive daqui para frente da CVC. Agora que a gente já organizou, né, reorganizou a dívida, obviamente é relevante e precisamos foco total de pagamento da dívida aqui, óbvio, esse leverage nosso precisa cair de qualquer jeito, mas do jeito que estava era impossível continuar, né? Organizamos o balance sheet da parte do ativo também com a capitalização, P&L, voltamos a gerar caixa, já reestruturamos estrategicamente as empresas do B2B, do B2C, da Argentina, que começa a implementar Phygital lá. Agora, todo o nosso foco é crescimento e tecnologia. Lógico, a gente tem inclusive covenants na nossa dívida que nos impedem de ser mais de 120 milhões de CAPEX, né? Então a gente obviamente vai respeitar isso, mas eu vejo para os próximos 5 anos um aumento no OPEX, com certeza ligado à parte de tecnologia. Nós estamos muito próximos da CIT, então a CIT tem nos ajudado a fazer uma transformação e simplificação digital aqui dos nossos sistemas, tem muita ainda coisa legada das outras empresas e tudo mais de uma forma relevante, isso vai progredir muito no segundo semestre e principalmente no ano que vem. E também nós estamos investindo junto com eles e com a Stefanini na transformação do nosso CCO, que é o nosso Centro de Controle de Operações. E daí pode ser que venha um funding para a gente financiar mais investimento em tecnologia. Quando a gente assumiu a companhia, o back da empresa, que é esse Centro de Controle de Operações, onde faz toda a parte de remarcação, emissão de voucher, contas a pagar, contas a receber, conciliação de aéreo, a gente tinha mais de 1.000 funcionários e a gente era o pior NPS de todas as empresas do turismo, baseado nos dados do Reclame Aqui. Nós trouxemos o nosso vice-presidente, que é o Pinheiro, que é o cara, como todos aqui do management novo já há 2 anos, né, da CVC, conhecem profundamente do negócio. Hoje a gente tem um CCO que tem 550 funcionários, e nós somos a maior nota, a única empresa ranqueada RA1000 no Reclame Aqui. Só que a gente tem muito mais para fazer, tem muita inteligência artificial, tem muita automatização de processo. Só que agora o CCO está pronto para receber essas melhorias, porque já tem todo o mapeamento de processo, isso já está tudo escrito, todos os organogramas já estão definidos e tal. Então tem mais uma onda de evolução que nós também estamos fazendo junto com o CIT e Stefanini nesse sentido. Mas, assim, nós estamos finalizando aqui, resumindo a tua pergunta, nós não vamos estourar o limite de CAPEX, mas em termos de OPEX, com certeza a gente vai aumentar de uma forma relevante os investimentos de tecnologia, mas fazendo funding de outras áreas, como a gente sempre falou. Um dos drivers que a gente busca aqui incessantemente é a questão do total de despesas do SG&A versus receita líquida. Quando a gente chegou, esse ratio era 90%, a gente já está em 52% e a gente busca 45%. Então, mesmo fazendo mais fundo de tecnologia, vou ter que achar source desse dinheiro em outras áreas para economizar, com certeza. Oi, Vitor, bom dia, Felipe falando. Sobre a questão aqui dos meios de pagamento, né, em geral, e a questão da mesa, que é o nosso financiamento próprio, só separar aqui em duas. Uma, essa questão do financiamento de terceiros, financiamento próprio, para a gente, é algo que a gente buscava desde o início, né, só dando um passinho atrás aqui, né, quando a gente recomeça aqui na companhia 2 anos atrás, a companhia nem estava com a mesa operando, ela estava sem crédito com os bancos, então a nossa ideia foi, conhecendo bem o nosso cliente, sabendo da importância dessa venda, né, na mesa, nos boletos, a gente pegou isso e começou a fazer com capital próprio da companhia, que era o que tinha, e nesse meio tempo foi voltando a conversar aí com os players para botar eles na nossa mesa, nesse nosso marketplace de crédito, de boleto. E a gente conseguiu, a gente já trouxe alguns no iniciozinho, mas mais recentemente o Santander entrou com bastante apetite, né? Então a gente
vê um crescimento muito grande desse financiamento, ele começando a sair do nosso crédito, com dinheiro, né, com balanço CVC, e indo para o Santander, que é uma coisa que a gente buscava, né, e hoje já 35% da minha venda em boleto já está sendo feito por terceiros e não mais pela CVC, o que é muito bom, e a gente acha que tem bastante espaço no marketplace, né? Hoje o marketplace é ativo mesmo, tem a Geru, Santander e a própria CVC, mas tem pelo menos mais 2 players entrando até o final do ano, então, e com taxas interessantes, né, ainda mais barato que cartão de crédito, com inadimplência também menor, né, com inadimplência super baixa. Então, a ideia é continuar estimulando os terceiros aqui na nossa mesa. E quando a gente olha o todo, né, nesse segundo trimestre, a gente acaba até tendo uma redução, a volta, né, de um pouco de aumento aí na venda do cartão de crédito. Aí acho que tem uma questão mais de análise de crédito nessa parte da mesa, porque o que acontece, né, com o endividamento das famílias, o score de crédito delas acaba baixando um pouco, a gente mantém o nosso no mesmo nível, então a gente acaba não aprovando um pouco mais de venda, né, nos boletos, e aí as famílias acabam voltando a recorrer ao cartão de crédito. É mais manutenção do que aumento, né, fica ali 59%, 60%, não muda muito. Mas a outra notícia interessante também, quando a gente olha essa evolução, é o à vista, né? Cada vez subindo mais, que é o Pix e as formas alternativas de pagamento. Porque nas formas alternativas, a companhia recebe à vista. E no Pix também, obviamente. Então, isso vem crescendo bastante e continua nessa tendência. Esse mês a gente bateu aí 26% da venda do B2C no à vista. É isso. Ficou claro. Obrigado, Godinho e Felipe. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fábio Godinho para as considerações finais da companhia. Bom, de novo, obrigado a todos pelo tempo e pela atenção aí ao nosso projeto, à nossa evolução, que aí completa aí já mais de 2 anos. O que a gente tem para falar sobre esse trimestre é realmente a força da diversificação das fontes de receita entre as nossas 3 business units, né? Você vê que quando a gente vê no B2C com um cenário desafiador, quer dizer, mesmo tendo a gente teve tough comps, né, no B2C, que o segundo trimestre do ano passado nós crescemos 16%. Então, fora toda essa questão do marítimo, crédito, agro, aumento do preço nacional, questão geopolítica e tudo, aí é o price action da Azul, tudo mais, a gente teve esse tough comps e também teve aumento de take rate. A gente já está falando do take rate do segundo trimestre do ano passado, foi 12,9 no B2C. Nós aumentamos para 13,8 o take rate do B2C nesse segundo trimestre. Na verdade, o take rate total da companhia ele só caiu por um efeito de diluição, que umas unidades, tipo Argentina e B2C, cresceram mais. Nós aumentamos o take rate no B2C. Você vê como é importante essa questão da diversificação das fontes de receita que a gente tem, e é isso mesmo no cenário mais desafiador, entregar 30% de crescimento de EBITDA, 130 milhões de geração de caixa e, obviamente, redução da dívida da ordem de 120 milhões de reais, que é o nosso mantra, o nosso grande objetivo. Mas tem muita coisa que está acontecendo na loja, né? Tem muita melhoria em tecnologia, tanto no B2B e no B2C, que já está indo para Go Live. Por exemplo, uma coisa que é revolucionária na CVC. Hoje a gente tem um produto que é o Comissão Flex. Como é que funcionava? O vendedor sempre teve na ponta das lojas CVC, ou mesmo no site, principalmente nas lojas, ele não tinha nenhuma flexibilidade de preço. O preço estava lá, R$ 1.000, era aquele preço. Ele não tinha como baixar aquele preço ou ganhar uma cotação na hora. Era uma burocracia enorme, tinha que tirar um print da tela, mandar para um cara físico que tinha assim, que demorava dias para responder. Hoje, todas as telas de produto da CVC, seja aéreo, montagem de pacote flexível, produto exclusivo ou hotel only, a gente já tem esse negócio que a gente chama comissão flex. Então, o agente de viagem, ele consegue escolher a comissão que ele quer ganhar, e obviamente ele divide, ele pode inclusive aumentar o preço, aumentar a comissão média, que de repente é 12% para determinado produto, ele pode ir para 16%, mas ele pode ir para 8% e ganhar aquela venda no spot na hora. A gente fez isso com o ingresso Disney. O ingresso Disney aumentou venda 500% quando a gente implementou
essa comissão flex. Isso só foi rolloutado para todo o footprint loja física agora na semana passada, no último que foi o aéreo. Então isso é um negócio que está começando, isso é revolucionário, o vendedor ter essa flexibilidade na ponta. Isso junto com o Phygital, que já representa 56% das vendas e que vem inteligência artificial no Phygital no segundo semestre, isso são melhorias relevantes e muito importantes, fora tudo que a gente está fazendo, melhorando no site, no app, que estão ganhando cada vez mais representatividade da venda. Então, tem muita coisa acontecendo no B2B, tem muita coisa acontecendo no B2C, mas o mais importante é a força do grupo das nossas empresas. Essa força do conjunto é que vai dar resiliência dos nossos resultados no futuro. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo trimestre. Grande abraço.